como as coisas estão, colocar a culpa de tudo no marxismo, né? O marxismo virou o grande demônio, o grande destruidor e avassalador de tudo. De certa forma é, mas não é bem assim. É claro que o homem ele já tem suas vicissitudes e já tem seus problemas. Essa é a nossa condição neste mundo. Temos as nossas boas e nossas más inclinações. Mas o que é que o marxismo faz? Bom, esse cara aqui, Marx, ele, quando foi fazer sua crítica ao capitalismo, ele falou que o que mantém a esfera de opressão, a esfera do status quo, é não só a infraestrutura, no sentido físico de máquinas e homens e empregados e tal. Existe uma superestrutura por trás disso que lhe dá toda a legitimação moral. E aí, a gente pode dizer hoje, sem sombra de dúvida, que essa superestrutura compõe-se daqueles 3 pilares que o Papa Bento XVI colocou como pilares da civilização ocidental: a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano. Bom, depois de Marx, os marxistas, os neomarxistas da escola de Frankfurt, entre outros, cada um pegou a praxis, ou seja, essa ideia de superestrutura, de um status quo que precisa ser destruído, e desenvolveu de outra forma. Por quê? Porque as promessas que Marx fez sobre o capitalismo não vingaram. Marx dizia que a diferença de classe ela iria se acentuar, que as pessoas mais pobres ficariam mais pobres, as pessoas mais ricas ficariam mais ricas, e aí por isso que seria inevitável a revolução, aí vem todo aquele caminho até o comunismo, etc. e tal. Bom, quando a gente fala em marxismo hoje, é muito comum, sobretudo se uma pessoa está na esquerda, ela vai chegar e vai dizer, quando a gente associa, sei lá, a libertinagem imensa e a poligamia ao marxismo, a pessoa que está na esquerda vai olhar para você e vai dizer, nada a ver, isso não é comunismo, isso não é marxismo. Você está vendo desapropriação dos meios de produção? Não. Então, logo, não tem nada disso, você é louco, você é radical, etc. Todos nós conhecemos muito bem esse tipo de experiência. Acontece que, bem, o demônio é a criatura mais astuta que há, porque o maior truque dele é fazer os outros pensarem que ele não existe. Então, assim, ele consegue agir mais livremente. Então, quando os próprios marxistas não sabem os frutos do marxismo, ou dos desenvolvimentos tardios do marxismo, é óbvio que eles vão chegar e vão falar, não, isso não é marxismo. E não adianta você ensinar para ele que aquilo é marxismo, porque ele não vai aprender. Ele não consegue. Lembre-se, como eu falei no texto, ele é burro. Ele não vai entender. E eu não estou usando figura de linguagem. Ele é burro mesmo. Ele não vai te entender. Tá? Então, o que acontece? Como essas promessas não vingaram, então eles tiveram que conservar a praxis, ou seja, essa noção de destruição de uma superestrutura para conseguir um efeito. O que aconteceu, na verdade, foi que nos países capitalistas, as pessoas mais ricas, de fato, ficaram mais ricas. Mas as pessoas mais pobres, elas viraram pobres. E as pessoas pobres viraram classe média. Então, essa mobilidade social e econômica, ela é muito maior e muito mais pujante nos países capitalistas. Isso não exclui problemas inerentes aos países capitalistas. Mas é um fato. É um dado. E nos países socialistas, ou onde há concentração de meios na mão do Estado, a coisa não ocorre desse jeito. Na verdade, a gente vê coisas como Holodomor, coisas como Auschwitz, coisas como o que acontece agora na Venezuela. Isso é um fato. Mas o marxista ele sempre vai dizer, não, isso não é marxismo. Para o marxista é assim, só vai ser marxismo no dia que estivermos todos nus numa espécie de Éden. Todos nus já estamos, só não tem o Éden. Não é? Então, o que acontece? Na escola de Frankfurt, ou nas pessoas que desenvolveram tardiamente o marxismo, eles focaram, então, não em destruir essas estruturas econômicas, mas em destruir essas superestruturas. E entenderam outra coisa, não há como você destruí-las simplesmente dizendo às pessoas que se elas continuarem nisso, elas vão continuar pobres, etc., porque isso não é mais verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar confusão e desconfiança. Simples assim. E
existem várias formas disso acontecer. E acontece em todas as áreas do conhecimento. Quem faz medicina ou quem vive da medicina deve associar isso, e se estudar vai achar a associação disso com, por exemplo, o movimento antimanicomial. Quem estuda direito certamente vai achar raízes disso, principalmente com Michel Foucault, nessa ideia de destruir o direito penal. E olha como a coisa é confusa mesmo, porque todos os penalistas que estão associados a essa corrente, eles na verdade falam que isso é o desenvolvimento do verdadeiro direito penal, do verdadeiro direito penal que vai dar as garantias, etc. e tal. E quando você não vai de acordo com isso, vem aquele discurso, né? Ah, você é bandido bom, bandido morto, você é truculento, não sei o quê. Então vira um jogo linguístico. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. É um jogo linguístico. Graças a Deus, agora nós temos pessoas que estão estudando, indo de encontro a isso daí. Então, hoje a gente já tem um termo para chamar isso, que é bandidolatria. Então, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes. É assim. Como é que você exorciza o demônio? Diz o nome dele. Quando você diz às pessoas, ao vulgo, aos leigos, que o nome disso é bandidolatria, e mostra, não precisa de muita coisa. Bota ele para assistir também lá do Brasileirinhos, aquela série de 3 vídeos, mortos fardados, vai todo mundo morrer, e o primeiro que eu não lembro agora o nome. Nego é mau. Bota aquela pessoa para assistir aquilo ali. É um choque de realidade. Eu já mostrei aquilo para umas 15 pessoas e umas 5 não conseguiram ver tudo. O que é aquilo é realidade? São os frutos de quem estudou Foucault e levou esse negócio a sério. Por exemplo. Toda essa inversão sexual, a perversão dos infantes, essa vampirização sexual com crianças. Horkheimer. Você acha tudo lá. Todos os frutos podres que nós estamos colhendo hoje veio da cabeça dessa gente. É só você fuçar um pouquinho e você encontra. Então, como é que você cria esse caos, essa confusão? Primeiro com esse jogo linguístico. E você trabalha com inversões. Se tem uma coisa que eu penso, pode ser que isso esteja muito errado, mas eu penso assim, não existe vácuo no coração do homem, não existe vazio na nossa imaginação. E acho que eles também entenderam isso. Então, quando uma pessoa vive no Ocidente e tem contato com a religião, com os feitos do cristianismo, com a arte das catedrais, quando tem contato com a música barroca, quando você mora no Brasil e tem contato, por exemplo, com os Lusíadas, você vê como há muitas coisas sublimes na história humana. E esse sentimento de pertença faz com que a gente se orgulhe de estarmos aonde estarmos. Então, qual é o truque? Vamos fazer as pessoas simplesmente não saberem onde estão. Vamos dizer que os portugueses vieram para o Brasil simplesmente por questões econômicas, simplesmente para roubar a terra dos índios. Vamos dizer que um pai e uma mãe, eles não estão ali para inserir o filho no mundo, auxiliar o filho no contato com a realidade, naquilo que ele ainda não tem condição de compreender. Vamos dizer que os pais estão aqui como figuras de opressão que impedem o desenvolvimento livre da criança, que impedem que a criança tenha contato com outras visões de mundo, que impedem que a criança desenvolva o seu senso crítico. É assim que funciona. Então, como é que se faz? Cria um monte de imagens falsas na cabeça das pessoas. Quando você diz tudo isso, primeira coisa que acontece, todos nós carregamos um pouco disso. Desconfiança para com nossos antepassados. Desconfiança para com os lusitanos. Todos nós temos um pouco disso. Alguns são mais idiotas, como, por exemplo, a Anitta, com aquele vídeo lá, dizendo que se um índio for na casa dela... Enfim. Mas todos nós temos isso. Por quê? Porque são resquícios, são cicatrizes dessas imagens que foram impostas a nós.
Mas quando você lê os Lusíadas, quando você vê a verve de Camões e tudo que ele está falando ali, você vê que não era só isso. Eram grandes homens, eram aventureiros que queriam encontrar um novo mundo. E acabaram aqui. Mas isso não pode estar na nossa imaginação, porque nós não podemos ter esse sentimento de pertença. Nós temos que ver o tempo todo alguma falcatrua dos homens para conosco, até que toda a nossa imaginação ela seja esvaziada. Isso é o tal do senso crítico. É o criticismo negativo. É você questionar tudo, duvidar de tudo, colocar defeito em tudo, criar desconfiança para com qualquer coisa que existe dentro da sociedade capitalista. Então, toda a nossa formação do nosso imaginário, ela foi feita dessa forma. E é por isso explica muita coisa. Por que nós não conhecemos a própria história? Por que nós temos uma sociedade com uma imensa desconfiança entre os pares? Por que muitas pessoas têm essa desconfiança, por exemplo, com a religião católica, que foi a religião fundacional do país? Sei lá, o sujeito, no vídeo do Brasileirinho, isso aí é muito claro. Sei lá, o sujeito se empolga mais com algo como banho de pipoca do que ir para missa. Ir para missa é tipo, ué, por quê? Tipo, como se fosse uma coisa bem para trás, assim. Se você vai para missa ou vai para o culto, naturalmente você já é cafona. Naturalmente você já é uma pessoa que, tipo, você não está entendendo, você não está tão para frente assim. E sempre vão pensar que você é uma espécie de bitolado, uma espécie de retardado mental. Por quê? Porque o seu senso crítico é tolhido.